Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na minha e na tua vida neste dia. Eu quero estar compartilhando com você neste momento um testemunho a qual aconteceu comigo, né? Eu fui curada. Eu quero estar falando para você, mas antes de contar esse testemunho, eu quero estar lendo um versículo que está lá em Mateus 8, no finalzinho do versículo 17, que diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então o Senhor está aqui na terra através do Espírito Santo para nos curar não só da nossa alma, mas também de doenças físicas do nosso corpo. E eu tive essa oportunidade de ser curada. Quando eu era adolescente, que nos meus 12 anos, né, você que é mulher sabe que você tem um ciclo, né, mulher que passa de adolescente para virar, vamos dizer, adulta, né, que tem o seu ciclo menstrual. E desde quando chegou a primeira vez em mim, eu sentia muitas dores de cólica. Eram dores insuportáveis que eu chegava a vomitar. Então, o dia que descia, né, o ciclo menstrual, que vinha o meu primeiro dia, e, irmãos, era como se fosse um pesadelo, porque era o pior dia do mês para mim, porque eu sentia muita dor, muita dor, muita dor, e eu não conseguia fazer nada, eu só ficava deitada, e a dor era tão forte que eu não comia nada e vomitava. E então era de manhã até 3 horas da tarde, sabe? Parece que era depois das 3 que parece que passava. Mas eu ficava toda dolorida por causa daquela dor. Então eu, né, com 12 anos eu ainda não era evangélica, ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. Então eu sofri muitos anos com isso. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, que a gente vem para Cristo, que a gente começa a ouvir a palavra, e a gente vê, né, os pastores pregando a respeito que Deus cura, que Deus sara, né? E a palavra de Deus tem várias histórias que Jesus curou, né? Tem a mulher do fluxo de sangue, tem a sogra de Pedro, Jesus curou cegos, né? Jesus curou paralíticos, né? Então tudo isso a gente vai vendo, né, nas pregações, no culto, e a gente vai recebendo e tomando posse da palavra de Deus na nossa vida. E ali, já depois de muitos anos, né, de sofrer, de sentir dor, porque eu fui aceitar Jesus já com 20 e poucos anos, então dos 12 anos até 20 e poucos anos, quase 10 ou 15 anos sentindo dor de cólica, né? E aí quando eu fui para a igreja, eu cheguei até a consultar com o médico, ele passou um remédio, e esse remédio até que aliviava, né? Graças a Deus, só que a dor era tão forte que se eu tomasse só um comprimido não resolvia, eu tinha que tomar 2 comprimidos para poder resolver a dor. Então nada que eu tomava passava. Então era uma dor sim insuportável. Então a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, que eu aceitei Jesus, eu comecei a orar e a pedir para Deus a cura. Senhor, me cura, Senhor, me cura. E chegou um ponto que o meu útero ele estava tão inflamado, que eu andando de moto, eu passava em cima de um quebra-mola, né, que é uma lombada, vamos dizer, tem gente que acha, para certas pessoas conhece como lombada, e eu sentia dor, né, somente por passar por cima desse quebra-mola. Então era algo muito sério. E ali eu pedi a cura para o Senhor, pedi a cura, orando, pedindo para Deus me curar, até que um certo dia foi um pastor de uma igreja, de outra igreja, fazer uma campanha na igreja onde eu frequentava, né? E esse pastor, ele era usado por Deus em cura. E aí ele ministrou, ele fez uma oração. E ele levantou a mão. Olha só a forma como Deus usava este homem. Ele levantou a mão e ele orou. E ele falou pra gente fixar os nossos olhos na mão dele. E quando a gente estava olhando para a mão dele, ele ministrou a oração, né? Para que Deus mostrasse a enfermidade, se tivesse pessoas ali doentes, que Deus mostrasse a enfermidade ali pela mão dele. E eu vi a mão dele inchada e vermelha. E aí ele foi e falou que quem tivesse visto alguma coisa na mão dele era para ir lá na frente, que ele ia orar. E ali ele começou a orar, né, pelas pessoas. E quando chegou a minha vez, ele perguntou o que eu tinha visto. E eu nunca tinha visto aquele homem, aquele pastor. E aí eu falei que eu vi a mão dele vermelha e inchada.
E aí ele foi pedir para uma obreira ficar atrás de mim e ele foi e ministrou a oração. E ele não me conhecia, ele não sabia o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. E ele foi e orou, né, para que Deus viesse me curar do meu útero, tirando toda a inflamação, né? Ele fez a oração. Irmãos, a partir daquele dia, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. E eu pedia para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cure, Deus, que quando chegar o meu ciclo menstrual, eu não venha sentir nada, somente mesmo sentir para saber que desceu, para me poder me preservar, né? Colocar ali, a gente se preserva para não melar roupa, né? Creio que as mulheres entendem, né? Não sei os homens. Mas isso é algo que as mulheres todos os meses, ela tem esse ciclo, né? Ciclo menstrual, que tem homens que já sabem o que é. Então, e aí eu falava assim: não, Senhor, que eu venha saber que desceu só para mim me prevenir. E ali, irmãos, da forma como eu pedi para Deus, o Senhor fez, né? Então, assim, às vezes desce que eu fico assim: meu Deus, hoje eu não sinto nada, para a honra e glória do Senhor. Então o Senhor, a partir daquele momento, o Senhor me curou totalmente. Eu digo que o Senhor me curou porque nunca mais voltou a dor. Eu não preciso tomar nenhum tipo de remédio quando chega, né, quando desce meu ciclo menstrual. Então esse é o testemunho que eu quero estou aqui, né, compartilhando com você. Então, assim, quando a gente ora com fé, pedindo para Deus, e o Senhor sabe da nossa luta, da nossa necessidade, sabe o quanto eu sofri, né? Então, assim, hoje serve como testemunhos para que você também possa orar e pedir para Deus e crer que no tempo certo o Senhor ele vai fazer a obra, né? E você vai receber a cura do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe neste dia, né? Fique com Deus, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, até o próximo testemunho, né? E que o Senhor venha nos abençoar, né? Que a paz do Senhor esteja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?